Ei, antes de tudo, já deixa aqui nos comentários qual versículo da Bíblia mais marcou a sua vida. Aquele que te pegou de jeito, sabe? A gente adora ler o que toca o coração de vocês. É isso aí, pode comentar sem medo. Aqui é espaço de partilha, não de julgamento. E vai que o seu versículo vira tema de um próximo episódio, hein? Agora sim, seja muito bem-vindo ao Pitada de Fé Cast, o podcast onde a gente conversa sobre fé, vida real e a palavra de Deus com o coração aberto e um cafezinho na mão. Eu sou o João. E eu sou a Clara, e hoje o nosso papo vai girar em torno de um versículo que é quase um remédio para a alma em tempos de ansiedade. A gente vai falar sobre Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Cara, que promessa que é linda, né? Linda e desafiadora, porque vamos combinar quem é que consegue não ficar ansioso hoje em dia? Nossa, João, eu acordo e já vem aquele cheque mental de tudo que tem pra fazer, tudo que tá pendente, o que eu deixei de resolver ontem. E se bobear, a gente nem percebe que tá ansioso. Parece que virou um modo padrão da vida. Exato, e o texto não diz evitem a ansiedade, ele vai mais fundo. Não andem ansiosos. Como se fosse assim, não façam da ansiedade a companhia de caminhada, sabe? Sim, porque às vezes a gente carrega a ansiedade no bolso, tipo o celular. A gente dorme com ela, acorda com ela e nem percebe. E aí Paulo vem e solta esse versículo que é tipo um freio suave. Ei, apresenta isso aí pra Deus. E o mais bonito é que ele não só fala ore, ele diz oração, súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Isso me pega muito, João, porque quando eu tô ansiosa, a última coisa que eu lembro de fazer é agradecer. E às vezes, no meio da aflição, para ele listar 3 coisas pelas quais eu sou grata, já muda o jogo. Total, e eu vejo isso como um ciclo espiritual. Ansiedade tenta fechar o nosso mundo e a oração abre. A súplica aprofunda. E a gratidão expande. E aí vem essa paz que excede todo entendimento. Essa parte mexe muito comigo, porque é como se Paulo dissesse: não tenta entender essa paz, só aceita que ela vem de Deus e pronto. E que vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E pensa, é isso que a gente mais precisa quando está ansioso, no proteção do coração e da mente. João, teve uma época da minha vida que esse versículo foi tudo pra mim. Foi quando eu tava enfrentando um burnout, sabe? Tudo parecia fora do lugar e eu só conseguia repetir mentalmente: a paz que excede todo entendimento. Era meu mantra. É quase como usar a palavra como âncora, né? Você está sendo puxado pela correnteza da preocupação, mas tem esse versículo ali firme, dizendo: não solta, confia. E olha, se você que está ouvindo agora se identifica com isso, se você está com a mente acelerada, o coração inquieto, saiba que você pode apresentar tudo isso a Deus, tudo mesmo. Não precisa filtrar. Exato. E não é só o problema grande que Deus quer ouvir. Ele quer ouvir até aquele medo bobo que a gente teve a grande de admitir. A ansiedade não precisa ser escondida, ela precisa ser entregue. E aí vem o desafio do final do versículo: confiar nessa paz que a gente talvez nem entenda. Porque não é uma paz lógica, não é ausência de problema, é presença de Deus no meio dele. É como se fosse um guarda, sabe? A paz como um guarda que protege a mente e o coração. E não deixa a ansiedade invadir tudo. Nossa, que imagem linda. A paz de Deus como sentinela, firme ali na porta dizendo: ei, aqui não. Aqui tem oração, tem entrega, tem gratidão. Aqui tem Jesus. João, teve uma situação no meu trabalho ano passado que eu apliquei isso na prática. Eu estava com uma decisão muito difícil para tomar e, cada opção parecia errada. Aí eu lembrei: apresenta isso a Deus com gratidão. Cara, mudou tudo. Conta mais, o que aconteceu? Então, eu parei de focar no problema e comecei a agradecer pelo emprego, pela oportunidade de escolher, pela confiança que tinham em mim. E sabe o que rolou? A paz veio
antes da resposta. Tipo, eu ainda não sabia o que fazer, mas não estava mais desesperado. Isso é tão real. E acho que é isso que o versículo quer dizer. A paz não depende da solução. Ela vem da confiança de que Deus está cuidando. Exato. E sabe, o que mais me chama a atenção? Paulo estava escrevendo isso da prisão. O cara estava preso e falando de paz. Se isso não é testemunho... Nossa, verdade. Ele não estava falando de uma teoria, né? Era vivência pura. Ele conhecia essa paz na prática, num sufoco mesmo. Se você estava esperando um sinal para desacelerar hoje, talvez esse episódio seja ele. Talvez seja a hora de parar, respirar fundo e fazer isso mesmo. Orar, pedir e agradecer. E deixar que a paz de Deus te envolva, mesmo sem explicação. E sabe, Clara, uma coisa que eu tenho reparado é como a sociedade hoje meio que normaliza a ansiedade. Tipo, todo mundo tá ansioso mesmo. Mas esse versículo meio que bate de frente com isso, né? Verdade. É como se a ansiedade virasse um status normal da vida adulta, sabe? Mas a Binda não aceita isso por um padrão. Ela diz, não, peraí, tem outro jeito. E não é um jeito baseado em ignorar os problemas, mas em confiar em que pode lidar com eles. Exato. E eu acho que também isso tem a ver com a nossa cultura do resolver tudo sozinho, né? A gente meio que aprendeu a pedir ajuda e a fraqueza. Mas esse versículo está dizendo justamente o contrário. Apresentem seus pedidos a Deus. É um convite para não carregar tudo nas costas. Nossa, isso me lembra a minha avó, João. Ela sempre dizia, minha filha, quando a cabeça está cheia demais, é hora de esvaziar no colo de Deus. E ela fazia isso literalmente. Tinha um cantinho da casa dela que era só para oração. Um lugar físico mesmo, para ir pregar as ansiedades. Que sábia. E olha, isso é algo muito prático que a gente pode fazer. Ter um momento, um lugar, um ritual, mesmo para pregar as preocupações. Não precisa ser um altar elaborado. Pode ser só sentar na cama, no sofá, onde for e fala, Deus, tá aqui, não tô dando conta. E sabe o que eu comecei a fazer recentemente? Eu pego um caderninho e escrevo 3 coisas. O que tá me deixando ansiosa, um pedido específico sobre isso e uma coisa pela qual eu sou grata, relacionada àquela situação. É incrível como muda a perspectiva. Cara, que ideia genial! E isso vai muito de encontro com o que o versículo fala sobre ação de graças. É como se a gratidão fosse o tempero que muda o sabor da oração inteira. Tipo, você começa preocupado, mas termina reconhecendo a bondade de Deus. E, João, uma coisa que eu percebi é que a ansiedade vem em vários sabores, né? Tem a ansiedade do futuro, e se eu não conseguir? Tem a ansiedade do passado, porque eu fiz aquilo? E tem a ansiedade do presente, como eu vou dar conta disso tudo agora? Mas esse versículo, ele abraça todas elas. Nossa, verdade. E é interessante que o texto não faz distinção entre tipos de ansiedade. Ele não diz apenas as necessidades grandes ou só as justificadas. Ele diz por coisa alguma. É tipo, seja lá o que for que está tirando o seu sono, traz aqui. Isso me faz pensar em como cada fase da vida traz as suas próprias ansiedades, sabe? Quando eu era adolescente, eu ficava ansiosa com prova, como que os outros pensavam de mim. Na faculdade, era carreira, namoro, futuro. Agora são outras coisas. Mas esse versículo, ele funciona em todas as idades. Exato. É como se fosse uma receita universal, né? E o mais legal é que Paulo não está falando de uma paz teórica. Ele diz que essa paz vai guardar os nossos corações e nossas mentes. É uma paz que age, que protege, que trabalha em favor da gente. E, João, uma coisa importante que eu quero falar é que experimentar essa paz não significa que a gente com o carro vai ficar ansioso de novo. Não é um botão de delete permanente. É mais como um exercício que a gente vai praticando, sabe? Cada vez fica mais natural recorrer à oração. Perfeito! E eu acho que isso é libertador, porque tira a pressão de agora que eu sou cristão, nunca mais posso ficar ansioso. Não é assim. O versículo não promete a ausência de ansiedade, ele promete uma resposta a ela.
um caminho para sair dela. E sabe o que mais eu percebi, João? Às vezes, a gente também pode ser instrumento das rapazes na vida de outras pessoas. Quando um amigo tá ansioso, a gente pode lembrar ele desse versículo, orar junto, ser esse lembrete vivo de que Deus cuida. Nossa, isso é lindo, Clara. É como se a gente virasse um canal da paz de Deus, né? E olha, isso lemos aqui, comunidade também é remédio para a ansiedade. Às vezes a gente precisa de alguém para orar com a gente quando a gente nem consegue formar as palavras. Exato. E é por isso que eu amo esse versículo, João. Ele não só é uma promessa individual, ele também nos convida a ser parte da solução na vida uns dos outros. A ansiedade pode ser isolante, mas a fé nos conecta. Perfeito, Clara. E eu acho que a gente pode encerrar aí esse papo sabendo que quem está ouvindo hoje teve uma dose general de esperança hoje. Filipenses 4, 6 e 7 não é só um versículo bonito, é uma